Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos chegando aí para mais um quadro da semana, História de Brasileiros de Sucesso nos Estados Unidos. Já quero deixar meu agradecimento ao pessoal do canal Gospel News, obrigado pela oportunidade, por nos proporcionar esse tempo dentro do canal deles para a gente fazer esse programa que vem beneficiando muito a nossa comunidade. Vamos compartilhando, vamos chegando. O pessoal está acostumado a entrar mais tarde, atrasada, pastor. Daí hoje o pastor é tão pontual que o pessoal... Maravilha, é bom que eu também estou no meu Instagram, tem muitos chegando no Instagram ali que eu estou vendo já também, e que alegria estar com você neste dia tão lindo, irmã Raquel. Obrigada, pastor. Então, pessoal, vai compartilhando aí a nossa live, vai ser bênção, muita experiência. Como eu estava falando, esse canal é para a gente poder interagir, mostrar os profissionais, as pessoas que têm feito diferença na nossa comunidade, e é com muita honra hoje que a gente vai ter o nosso entrevistado da noite para trazer aí muita informação, uma trajetória de vida maravilhosa. Ele mandou para mim a timeline, eu falei, uau! Tipo assim, fiquei surpreendida. Conhecia ele, né, um pouco de vista, assim, um pouco contato, mas hoje eu vou conhecer um pouco mais ele juntamente com vocês, tá, gente? O pessoal tá chegando? Pastor, obrigado por ter aceitado o convite. É com muita honra realmente que eu estou aqui do seu lado para poder a gente ter esse bate-papo aí bem descontraído. É gostoso porque eu confesso pra ti que antes de vir hoje, né, nesse teu programa que tá maravilhoso, eu assisti umas 6, 7, sabe? Oh, assisti algumas honra. pessoas, quero já parabenizar a entrevista com a Julie, né, com a Julie Aguilino, foi muito legal. Fiquei muito impactado com a pastora Creuza também. Aí teve aquela música de Curitiba, duas de Curitiba, né? A Simone, Mussolini. Não, mais duas. Uma que bom, aquela que faz limpeza, que mora em a Vanessa e a outra moça que agora não vou recordar o nome, né? E o Caminati, né? O Caminati também estava presente. Eu achei muito bacana, assim, de ver todos eles, as suas trajetórias, a sua vida, né? O contexto de vitória que eles tiveram na vida. É verdade, né? É muito interessante. A gente, né? O povo brasileiro, assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar, sabe, com a comunidade brasileira, pastor, porque a gente passou, né? E chegou, igual todo mundo chega, tem todos os desafios, e aí a gente vai ver cada um trilhando uma trajetória diferente uma da outra, e é bonito ver essa diferença da nossa comunidade, né? Cada vez mais ela destacando em áreas diferentes. Que eu falo que quando eu cheguei aqui, era muito comum, assim, só limpeza, construção. E hoje, quando a pessoa fala, eu sou coach, eu sou psicólogo, eu sou dentista, eu sou médico, sou personal trainer, eu fico, uau, tipo assim, que delícia, eu fico tão feliz. Que assim, as pessoas, fortalece nossa comunidade, é bom pra nós, é bom pros americanos, que, tipo, pra todo mundo se beneficia, né? Não é a pessoa só ter o sucesso dela, é as pessoas que estão à volta dela, que se beneficiam também de todo o sucesso. Então, esse programa é realmente para poder motivar as pessoas a estarem junto com a gente, assim, um motivando o outro. E essas pessoas empreendedoras impacta a nossa comunidade, a nossa... eu gosto muito sempre de falar uma frase, né? Sozinho eu sonho, mas juntos e unidos nós realizamos. Sim. Né? Então é muito importante você ter essa visão, né? De ser essa comunidade unida. Sim. Muitos falam que o brasileiro é desunido, mas eu vejo assim que depende do meio que você convive. Eu nem uso essa frase para começar. Eu não usei e não gosto. Porque realmente eu já, sabe, eu não quero nem escutar. Quando fala que não é, eu já mudo de ideia, falo, não é assim, sempre, tá bom. Eu sempre assim, pessoal, só dá um ok pra gente saber se o áudio tá bom, por favor. Tá joia? Tá dando joinha? Tá ótimo. Só pra gente saber aqui como que tá. Se tá ouvindo bem. Então eu não gosto, pastor, de ouvir. Eu sei que existe, mas eu nem gosto. Não gosto nem considerar, sabe? Porque eu falo, não, gente, brasileiro, nós somos guerreiros mesmo, nós somos, a gente luta, a gente batalha. E vamos pensar positivo, vamos cada um na sua área fazer diferença, ajudar o povo que está à sua volta, vamos
empreender, vamos buscar. A gente tem um desafio, todo mundo tem, mas vamos superar. Hoje eu não estou bem, estou passando um desafio, você vem, me apoia, amanhã eu te apoio, e assim a gente vai tocando o barco, né, É uma pastor? grande família, né? É uma grande família. Maravilha. Então, pastor, vamos aí começar com as perguntas, né, as mais comuns, né, que todo mundo sempre quer saber. Quando a gente, né, chega aqui nos Estados Unidos, a primeira pergunta que a gente faz depois do nome é: de onde que você é do Brasil? E quanto tempo você está aqui, né? Então eu vou acompanhar aí, né, para o pessoal se localizar, se entender, né, quem que é o pastor, quanto tempo que você está aqui nos Estados Unidos e de onde que você é do Brasil, que eu falei paranaense, mas não falei a cidade. Então, na verdade, eu me considero curitibano, porque eu fui para Curitiba com 2 anos e meio, mas eu nasci em Campo Mourão, Sim. Nasci em 75, sou paranaense de Campo Mourão. Vivi um tempo na casa dos meus avós em Curumbataí do Sul, né? Então, esse Campo Mourão naquela época era pequeno, a gente morava num patrimônio chamado Curumbataí do Sul. E a partir dali, nós fomos para Curitiba em 79, 80, eu tinha 3 para 4 anos, e nesse período a gente começou a nossa vida como família. E eu gosto sempre de falar, né? Qual que é o cúmulo da pobreza? O cúmulo da pobreza é quando você é tão pobre que até os pobres têm dó do ser, né? E essa era a nossa realidade ali em Curitiba. E eu brinco assim, eu tinha o pastor Edilson, que é o meu irmão mais velho, a Ritinha, minha irmã, e eu era o caçula na época, né? Hoje tem o Juninho, meu irmão mais novo, fora os outros do meu pai. Mas foi interessante porque as pessoas olhavam para o meu irmão, eu sempre tive muito discernimento. Então as pessoas olhavam para o meu irmão mais velho e falavam assim: esse moço, ele vai ser um servente de pedreiro, é um bom menino e vai dar certo. Olhava para minha irmã e pensava assim: essa daí deve engravidar na adolescência, mas ainda vai virar. Aí quando olhava para mim, pensava assim: esse daí não vai ter jeito, esse daí vai ser marginal, né? Esse daí não tem jeito. E eu louvo a Deus porque quando eu coloco, né, eu tenho uma expressão que eu sou o milagre da vida. Porque com 4 para 5 anos, ali morando na Vila Oficinas, num bairro muito simples, no Cajuru, muito carente, né, região carente de Curitiba, eu me sentia muito sozinho. Meu pai estava distante, tinha abandonado minha família naquela época, e dentro desse contexto, um dia, nós já tínhamos procurado vários lugares para encontrar Deus, encontrar Jesus, encontrar uma razão de viver, e nós começamos a ir numa igreja ali no Capão da Embuia. E o primeiro versículo que eu aprendi foi Mateus 28, 20, onde Jesus fala: eis que estou convosco todos os dias até o fim. E eu me senti uma criança muito carente, muito sozinha. E um dia, com o meu Pop, com o meu cachorrinho, né? Meus irmãos estavam na escola, eu não tinha idade para ir na escola ainda. E eu, numa tarde, sozinho, passando a mão no meu cachorrinho, eu falei: Deus, se tu existe, me adote como teu filho. Que lindo. E eu louvo a Deus porque aí começou a mudança na minha vida, né? A gente vai daqui a pouco entrar sobre as questões sociais, que eu acredito muito, mas assim, para mim a igreja, ela serviu não somente como um apoio espiritual, como também um suporte social, familiar. E também me ajudou a gostar de ler, né? Porque a gente tinha que decorar os versículos bíblicos na igreja. Aí eu aprendi Gênesis e Apocalipse com 8, 9 anos, já cantava alguma musiquinha, então eu sabia abrir Gênesis e Apocalipse, decorei vários versículos. E automaticamente na escola nós tínhamos aquela diferença, porque dentro de uma comunidade tão carente e de pessoas muito pobres, poucos leem e poucos estudam. Então a igreja, para mim, ela teve um papel espiritual, mas também um grande trabalho social, porque eu fiquei longe da prostituição, longe do álcool, longe das drogas, e eu fiquei perto da cultura. E eu sempre quis ser uma pessoa que viesse marcar a humanidade. Ai, que lindo. Já tão novo, tão assim, né? Já tem esse feeling, né, de querer fazer diferença. Que lindo. É que na verdade eu não tinha opção, né? Ou você fazia diferença ou você morria, né? Então, que a maioria dos meus amigos da infância, infelizmente, muitos deles já morreram. Muitos, infelizmente, não tiveram a oportunidade que nós tivemos, ou talvez o compromisso de conhecer Jesus. E para nós, Jesus Cristo foi realmente uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo, o divisor de águas. E uma coisa interessante aos meus amigos que estão conosco, de repente você pensa assim que quando você fala do amor a uma criança, você acha que não faz diferença, faz toda a diferença. Olha, sim. Gente, a dica, pega aí os pais que estão ouvindo, pra mim serve pra qualquer um, né, gente, que tem filhos
ou que tem crianças perto. É tão importante isso que ele está falando. Olha para vocês verem. Pode continuar, pastor, porque eu só quis dar interromper, porque é muito importante. Então, eu vou tentar ser bem breve, porque, né, assim, a história é longa, né? Eu tô com 45 anos, mas eu brinco que eu tenho 83. Porque a gente já passou por várias situações, tanto boas quanto ruins. Eu acho que isso forma o nosso caráter. E voltando, né, a minha experiência com Jesus, que mudou a minha história. Eu me batizei no dia 11 de janeiro de 87, eu tinha 11 anos quando me batizei. E em 1985, eu estava em casa, naquele tempo que, né, a gente via o Fantástico, e começou a tocar aquela música do Michael Jackson, Tina Turner, aquela música sobre a Etiópia, né? De salvar o mundo. E eu era uma criança carente naquela época, mas eu assistindo aquele vídeo da Etiópia, eu coloquei no meu coração, um dia eu vou ser um pastor, um dia eu vou ser uma pessoa que vai ajudar crianças na Etiópia. Legal. E em 2014, pela misericórdia e graça de Deus, nós acabamos, né, juntamente com o Ministério, adotando mais 120 crianças financeiramente lá em Addis Abeba, em Bishoft, na Addis Abeba, né, na Etiópia, e foi um tempo maravilhoso. Voltou lá nos seus 11 anos de idade, né? Com 10, na verdade, 10, né? Que foi em 85, né? Eu me batizei com 11 em 87, 11 para 12, de janeiro, dia 11, eu sou muito bom de data, tá? 11 de janeiro de 87 eu me batizei, né? Então foi aí a mudança na minha vida. Aí depois do batismo, eu sempre quis ser missionário, né? No meu coração eu queria ser missionário, eu queria levar o evangelho. Muitas vezes o meu pastor dizia na minha igreja, irmãos, pastor Dilemando Victor Barbosa, né, já está no Senhor, já era velhinho naquela época, né? Ele falava assim, irmãos, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ai, que bonitinho. E eu falava assim, não entendi. Esse pastor é doido, né? Eu aqui pretinho, pobre, aqui no São Brás, nós já tínhamos comprado uma casa, já tínhamos mudado de lugar, e assim, num bairro comum de Curitiba, e naquela igrejinha ainda de madeira, eu falava assim, esse pastor é louco, né? Como que a gente aqui pobre vale mais do que o mundo inteiro? Até o dia que eu entendi que Jesus Cristo morreu, Ele é o Criador de todas as coisas, tudo Ele fez com o poder da palavra, com o seu logos, com o verbo, a ação de Deus, mas para que hoje eu possa dizer para um pecador que os seus pecados estão perdoados e declarar que você pode morar no céu se aceitar Jesus, é porque Ele veio a essa terra e se doou, não em palavras, se doou em vida e deu a sua vida por nós. Morreu pelo pecador, né? Como diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu louvo a Deus porque eu estava perdido, mas depois eu fui encontrado. Eu não tinha nenhuma perspectiva de vida, eu não tinha nenhuma esperança, mas Jesus, Ele foi a minha grande esperança. E independente de você estar no Brasil, aqui nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, como eu tenho amigos, na Europa, independente de onde quer que você esteja, não importa aonde você está, não importa o teu passado, o que importa é você se entregar nas mãos do Deus vivo e deixar com que Ele possa fazer a diferença na sua vida. Ai, que lindo. Por isso que eu falo que eu sou um milagre, Foi um sabe, milagre, Raquel? né? Não, agora deu para entender, porque a produção fez algumas perguntas aí que você tinha comentado sobre milagre, e logo já pensa assim, ai, será que quase morreu? Ou problema de saúde, a pessoa fica assim, que milagre é esse, né? Agora a gente entende melhor realmente que é um milagre. É um milagre. E falando isso em questão de vida, né, é até engraçado. Eu fui para Curitiba com 3 anos, bem pequenininho, mas quando eu fiquei na casa da minha avó, em Curumbataí do Sul, meu pai tinha abandonado a minha mãe naquela época, minha mãe foi para Campo Mourão para trabalhar, e nós ficamos com a minha avó. Em Curitiba? Em Curumbataí do Sul. Curumbataí do Sul, que é um patrimônio de Campo Mourão. Okay. Se alguém conhece Barbosa Ferraz, Campo Mourão, né? Todo mundo aí dá um okzinho aí. Então, assim, foi bem interessante, porque eu tinha 2 bernes na perna, eu colocava cerca de 20 a 30 lombrigas por dia, e assim, outra coisa que eu falo que eu sou um milagre, eu nasci sozinho, queridos, acredite, né? Meu pai era policial na época, ele foi para outra cidade, deixou a minha mãe comigo e de repente eu nasci.
eu nasci sozinho. E dizem que eu nasci uma criança muito bonita, muito saudável. Como eu sou bonita até hoje, né? Elegância e pessoa. Dentro e fora, gente. Isso que é o mais importante. Bonito e modesto, né, Raquel? Coisa assim chique, né? É humilde, humilde. Na verdade, é conhecimento do Cristo que habita dentro de nós, né? Que nos faz aí a beleza. E assim, eu nasci muito bonito e depois, quando eu fiquei muito doente, eu tinha 2 bernes na perna, que é a coisa que dá em cachorro, né? Bicho descuidado. E minha avó tinha 23 filhos, então não tinha muito o que fazer, não tinha recurso naquela época. E eu peguei uma desnutrição muito alta, a ponto de quase morrer. E pela misericórdia de Deus, Deus usou o Dr. Clank, que era um policial médico, amigo do meu pai, que cuidou de mim, né? Então, assim, realmente, do meu nascimento aos meus 2 anos e meio foi um milagre na minha vida, mas eu vejo outro milagre mais forte foi o contexto da minha vida, porque ontem eu estava assistindo Profissão Repórter e chorando com o Felipe, né? Que está aqui conosco, inclusive, porque, assim, você vê crianças que não têm perspectiva, que não tem o que fazer, e nós vimos, né, os pais, né, sem ter recursos, sem ter onde moradia. Aí você olha para aquelas crianças e pensa, o que vai ser dessas crianças? Ai, tô quase virando pastora ou missionária, porque, meu, gente, eu volto lá no tempo, né? No céu e até hoje, né? O quanto de pessoas que precisam de um empurrãozinho, de uma palavra, de uma motivação para causar toda a diferença, igual você que estava lá naquela situação, naquela circunstância e ser a pessoa que você tornou hoje. O quanto é impactante, às vezes a pessoa nem imagina o que ela pode fazer, igual você falou, uma palavra, alguma coisa que traz esperança para uma criança, você nem imagina o que pode gerar. É a boa semente lançada numa boa terra. Você tem que lançar semente, você não sabe se vai ser boa ou não, depende de Deus, mas lance sempre boas sementes. E é interessante que eu lembro a tia Irene, né, que dava aula para nós na escolinha dominical. Eu ia na igreja, eu ia só para receber bala, né? E assim, o meu sonho quando era criança, irmãos, era dizer não quero mais. Ela dizia não quero, eu achava tão chique, as crianças falavam assim, ai mãe, eu não gosto disso, aí eu como aquilo. Eu falava assim, ai, dá pra mim que eu como é tudo, né? E assim, era engraçado porque assim, a gente brincava, né, nesse contexto mesmo, né? De dizer, ai, não quero mais. Sempre nós queríamos, porque sempre tinha pouco, né? Então tinha aquela escassez. Então, dentro de todo esse contexto, voltando na tia Irene, eu ia na escola da igreja, daí quem que é visitante? Né? Eu fui visitante quase um mês, né, irmãos? Todo dia eu era visitante, ganhava uma balinha, outra balinha, e ali foi aprendendo a palavra de Deus, e eu louvo a Cristo Jesus, porque Ele, independente de onde você vem, da sua cor, da sua origem, Ele é Deus que te tira do opróbrio, da vergonha e te coloca em lugares altos. Amém. Né? Tudo depende da entrega a Deus. Mas vamos lá. Muito legal, gente. Se acabasse aqui, já tá já é bênção, né, Felipe? Já tá. Mas tem muita história ainda, gente. É só o começo, tá? Só o começo. Cuidar com o tempo, né? Então, daí depois que eu conheci Jesus, né, minha vida mudou. Tive a alegria, né, de ter algumas experiências ímpares com Deus nas orações, onde Deus foi realmente se mostrando Deus nas nossas vidas. E uma coisa que eu tenho aprendido, nunca mande para longe que não é benção por perto. Talvez a pergunta que eu sei que está ali daqui a pouco na pauta é quando eu me tornei pastor. Sim. Eu, particularmente falando, acho que desde pequeno, sempre tive aquele dom e a vontade de servir. E ajudar tudo e todos. E eu entendia que a única maneira que eu podia ajudar era ter algo diferente. E que ninguém dá o que não tem. Então, assim, o que você precisa, começa e termina em Cristo Jesus, né? Ele é o que te dá todas as condições necessárias para que você faça realmente a diferença. Eu fui consagrado pastor em 1997, era bem novinho, mas antes de ser consagrado pastor, eu comecei o seminário, nós somos oriundos da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Da Quadrangular. E foi interessante que eu comecei o seminário ainda com 15 para 16 anos. O primeiro ano foi meu irmão que pagou. O segundo ano foi a irmã Arlete Delmônico, a mãe da Karine Delmônico, lá no São Brás, que pagou o segundo ano para mim do seminário. E já no terceiro eu já estava entrando na aeronáutica. O seminário é igual a teologia? Então, o Instituto Teológico Quadrangular era curso de 3 anos, mas era médio, né? Não era curso superior. Então eu fiz os 3 anos do ITQ,
Na época eu fui o primeiro a se formar dos 3 anos dentro da minha igreja, na minha comunidade. E normalmente o pessoal fazia 1 ano, esse aqui, a escola por correspondência, já era consagrado pastor. Entendi. Eu particularmente fiz o primeiro, o segundo e o terceiro, me formei em 96. Quando eu me formei em 96, eu já estava no 2º ano da aeronáutica, né? Uau. Eu, em 94, eu entrei na aeronáutica, no Sindacta 2, lá em Curitiba. Fui militar de 94 a 98. Em 96 para 97, tive a oportunidade de ir para a AFA, para a Academia da Força Aérea, como intendente. Você pode ser aviador, intendente ou infantaria, né? E eu queria ser na parte intendente, que é a parte administrativa. E naquela época, eu estava muito bem no quartel, mas no meu coração tinha aquele sonho de ser missionário. Sim. E eu acabei abrindo mão da minha carreira militar na aeronáutica para ser missionário. Esse era o meu sonho no meu coração. Só que foi engraçado, que eu saí da aeronáutica... Você já era 87? 98 já. Eu batizei em 87 com 11 anos. Aí fui consagrado pastor em março de 97, né? Já tinha passado 10 anos, estava com 21 anos. Só que eu era obreiro desde novinho, né? Eu era líder de jovem, líder adolescente, um monte de coisa legal que aconteceu. Aí outra coisa, eu amo desafio. Eu vou contar 2 desafios, né? Depois ele vai deixar um no final pra gente. Eu vou contar o primeiro, depois eu conto o último no segundo. Aí eu tinha um grupo de louvor na igreja, e lá na igreja do São Brás, ninguém fixava como músico na igreja. Sempre o nosso problema, a gente cantava com playback, como dizia o pastor Dinermano. Não era playback não, era playback, né? A gente cantava música Voz da Verdade, aquela coisa toda, né? Além do Rio Azul, aquelas maravilhas. E eu comecei a formar um grupo de louvor, tinha o Marcelo, um filho de um pastor da Assembleia Madureira que tocava guitarra, o Adriano Petra que tocava bateria, a Gi Sara, que era uma filha na fé, e eu que era o líder do louvor naquela época. E uma irmã muito usada por Deus, um dia chegou para mim domingo depois do culto e falou assim, pastor Evaldo, esse teu grupo não é levantado por Deus, ele vai cair. Eu falei, amém, irmã. Se não for levantado por Deus, que caia mesmo, né? Que não é de Deus, não tem que prosperar. Aí, passou um tempo, o pai desse menino foi lá para Colombo, uma cidade metropolitana longe do São Brás, e naquela época ele começou ainda 1 mês, 2 meses, e dormia na minha casa de quinta para sexta, para fazer o culto na quinta, sábado dos jovens, domingo, escola dominical, manhã da bênção, culto à noite, e cansou e parou de ir. Aí, um domingo à noite, tá eu lá, né? Só na capela, né? Daí a irmã cheia do Espírito Santo chegou e falou assim, viu? Eu não falei que esse grupo ia cair? Ah, Raquel, olhei para a cara daquela moça. Falei assim, irmã, quem falou que esse grupo caiu? Ela podia tocar em 1 semana, só de raiva. Assim, eu fiquei assim, indignado porque, é a obra do Senhor. Tem que dar Segundo, apoio, não? Não caiu, e ninguém estava em pecado, não tinha nada de errado. Só que eu louvo a Deus, eu quero falar com você agora que está do outro lado, os desafios, eles servem para te fazer você crescer. Aquilo que as pessoas falam que você não consegue, debaixo da pressão você consegue. Exemplo lindo, eu vi a Júlia Avelino, que faz parte do nosso contexto, do nosso ministério, ela comentando, né, que ela começou o college com a ideia de terminar. Eu achei linda a ideia. Ela não entrou no college pensando em terminar em 1, 2 anos. Ela entrou com a certeza, tipo assim, estou entrando, vai demorar 5, 6, eu vou terminar. Então, querido, não importa o tempo, não importa a dificuldade, o importante é você crer que você pode, ok? Você pode. A Bíblia fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Sim. Só que é engraçado que as pessoas tomam esse texto, irmã, como se fosse assim, eu tudo posso. Então, eu quero ter o melhor carro, a melhor casa. Irmão, você pode ter a melhor casa, o melhor carro, mas primeiramente você tem que poder passar por dificuldades, por tribulação, por todas as lutas, por açoites, como o apóstolo Paulo passou, por prisões. Aí ele declara, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, em meio às crises, às dificuldades, às lutas, é diante dessas coisas que você vai se fazer forte em Cristo. É verdade, teve algumas entrevistas que a gente vem fazendo e a gente vê que bem naquela dificuldade, naquela, sabe, bem naquela maior barreira ali que a pessoa tem, ou ela desiste, ou ela fala, não, esse vai ser o pontapé mesmo, tipo assim, para realmente dar a volta. E muitas pessoas que eu vejo contar isso,
que conta história. Eu falei, meu Deus, já pensou se naquele momento que você foi denunciado, você não tivesse continuado, não tivesse estudado, tinha parado, tinha voltado pro Brasil, tinha ficado na área que você já estava infeliz. Então, assim, eu fico vendo que realmente as pessoas podem sim, mas é aprender, né? O caminhar em cada etapa, né, da vida. Sim. Não pegar só igual essa frase, tudo posso, e não entender o contexto todo para poder chegar lá no final e... E o único lugar, né, que a vitória, né, que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, porque você tem que trabalhar no seu caráter, nos seus estudos, você tem que sempre se aperfeiçoar, melhorar cada dia, né? E assim, o limite somos nós, você define o seu limite, né? Que nem eu, mesmo novo, dentro do contexto, eu falava que eu ia ser missionário no Canadá, eu ia fazer a diferença no mundo. Eu acreditava, assim, né, em ser uma pessoa relevante, uma pessoa que não venha a ser um papel, melhor dizendo, você escolhe o papel que você quer na sua vida. Ou você vai ser aquele papel de vítima, o pretinho pobre, o coitadinho chegou a lugar nenhum, a mulher deprimida, o derrotado, o filho sem pai, né, Felipe? Tantas conversas, tantas histórias, mas assim, queridos, você entenda o seguinte, você é o autor principal da sua história. Deus, ele no seu livre-arbítrio, ele não vai te abençoar, ele já te abençoou. Já tá abençoado. Efésios 3:11 fala assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Então, você não vai ser, você já é. Agora, tudo é você se posicionar. Eu me posicionei como uma pessoa, eu creio, eu nasci para fazer a diferença. Eu não nasci para ser mais um, eu nasci para fazer a diferença. Eu louvo a Deus, eu sei de onde eu saí, eu sou assim muito grato a Deus e eu sempre volto na minha essência, da onde Deus me tirou, e eu sei o valor que tem um prato de arroz com feijão, eu sei a importância que tem um abraço, um sorriso, um apoio e uma palavra que gera atitudes, normalmente vai trabalhar muito na vida de todos. É verdade. Mas vamos continuar, né? Então, aí, em 98, eu já era pastor, eu fui considerado pastor em 97, então, pastor solteiro, lá em Curitiba, Jesus. Aí eu... muito esperto, pastor, já pegou as perguntas aqui, já juntou ali com a timeline, eu só tô aqui ouvindo, tá ótimo. Não precisa nem fazer pergunta, ele já vai seguindo. Então, eu saí da aeronáutica com a intenção de ser missionário, e eu conheci uns amigos meus que eram missionários aqui no Canadá, na região de Toronto, no Quebec e Toronto, trabalhava com portugueses, e na época eu estava toda empolgada para ir para o Canadá. E saí da aeronáutica com essa visão. E foi a primeira, talvez a primeira derrota na minha vida que eu tive foi em relação a isso. Eu sou formado também, eu tenho curso tecnólogo em informática, eu fiz na UPET, né, lá em Curitiba. Entrei na aeronáutica, sempre trabalhei com computação. Tinha uma microempresa, uma digitadora ali no centro de Curitiba, junto com o Arildo, inclusive, com os irmãos do Arildo, do Adir. E dentro daquele contexto, eu já era microempresário, era militar da aeronáutica, já tinha me formado no ITQ, já tinha chegado no top, né, do início da minha carreira missionária, ou minha carreira ministerial. Já tinha sido consagrado pastor em 97, e eu tinha aquele sonho. E outra coisa que eu falo para vocês agora, queridos, você que quer engravidar, ande com pessoas grávidas, não ande com mulheres estéreis. E você que sonha, ande com sonhadores, não ande com pessoas que sempre tentam abortar os seus sonhos ou não acreditam no que você sonha em fazer. E eu, muito inocentemente, chegava no ITQ e falava, eu vou pro Canadá, eu vou pro Canadá. E falava para pessoas que não tinham ido nem para São Paulo, né? E olhava assim, esse cara é doido, quer ir pro Canadá fazer o quê no Canadá, né? Onde fica isso? Onde que tá isso, né? E aí, quando infelizmente foi negado o meu visto, em 98, eu me vi assim perdido, porque eu tinha perdido a minha carreira militar, tinha saído da aeronáutica, tinha fechado já a minha digitadora, eu tinha aberto mão de tudo na intenção de ir para o Canadá. Quando deu tudo errado, as pessoas olhavam para mim com aquela cara assim, né, de alegria, né? Que tem pessoas que se alegram com a nossa derrota. Né? Falam assim, dá licença, mano. Você não ia para o Canadá? Você não ia pro Canadá? Irmãos, dava aquela raiva, assim, Jesus, respira dá fundo, conta até 1000. Pai, me ajuda.
E aí eu fui pro Estreito, falei com Deus. Aí quando eu falei com Deus, aí o Espírito Santo... E foi engraçado que uns dias antes estava numa vigília de oração, e de repente uma missionária foi tomada pelo Senhor. Eu estava assim meio naquela meia dúvida, né? Ela falou, você acha que eu não estou aqui? Sou eu, teu Deus. E começou a profetizar minha vida inteira. Uau. Eu suava, mas suava de uma maneira assim tremenda, sentindo a presença de Deus. E ela falava assim, e prepara a tua mala, porque o Senhor vai te colocar naquele avião. Eu, oh, glória, né? Oh, aleluia, aquela festa, né? Aí quando negou o visto, deu tudo errado, eu falei, Deus, o Senhor fez a promessa, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Daí, de repente, o meu Canadá virou Caruaru. Uau. Alguém me falou que tinha um missionário do Paraná, do Brasil, que estava lá, do Paraná, né, que estava lá em Caruaru, na região agreste do Recife, precisando de ajuda missionária. Eu não tinha nem condições, uma irmã foi e pagou para minha passagem de avião, e eu peguei um voo de Curitiba a Rio, Recife. Quando o voo subiu, eu estava lendo o livro O Sangue, do Kennedy Reagan. Quando o avião subiu, o Espírito Santo falou para mim assim, eu não falei que era para você preparar as suas malas? Eu falei, sim. Mas eu te falei para onde você ia? Eu falei, não. Então o meu Canadá virou Caruaru. Deus e as suas maneiras de agir. E eu louvo a Deus porque foi um período muito bom que eu passei ali como missionário em Caruaru, onde eu pude ajudar muitas pessoas e também onde eu pude aprender um pouquinho mais do Brasil, onde eu falo hoje para você, você não pode sair do Brasil sem conhecer o sertão nordestino, a região agreste, a região pobre do Brasil. Ali tive muita experiência com Deus e foi muito forte tudo que aconteceu. Isso. Aí você voltou também à sua infância, porque você viu ali que não era só a sua situação ali no local que você vivia, mas também tinha outras partes e também você tinha muito para dar, porque te deram e você contribuiu, né? Dando o que você tinha, palavra, amor, apoio, tudo. É verdade. Voltou à infância, mas piorou, né? Eu falei, a infância é piorada, porque se você passou dificuldade no interior do Paraná, aí você chegava naquela região quando é tudo seco. Uma coisa que me impressionava, irmã Raquel, você via tipo assim, uma vaca, um boi morto por causa da seca, você andava 100 metros, sentia o cheiro ruim. Uau. Andava 1000 metros, ainda sentia, porque como é muito rarefeito, você sente de longe. E aquela expressão daquelas pessoas bem cansadas, aquele sol escaldante, e a questão financeira também, onde eles passam muita fome, né, ali, né? Então foi muito impactante na minha vida. E hoje eu falo para todo mundo. Eu fiquei uns 5 meses. É a primeira vez, né? Depois fui outras vezes. Aí, em suma, daí eu voltei para Curitiba. Aí foi o mudar. Acho que aí começou a mudar, né? Tipo assim, Deus vai nos preparando, nos moldando para algo maior. Deus sempre tirava para coisas maiores. Aí, assim, o que virou a minha vida foi quando eu fui para o Centro Evangélico de Missões. Eu queria ser missionário. O meu pastor, já no Senhor, o pastor Eduardo Zujevski, pastor da primeira igreja quadrangular de Curitiba, ele só enviava ou missionário casado ou moça. A Simone Shein foi para a África, que era uma amiga nossa na época, e eu era solteiro. O pastor Eduardo falou, solteiro, não vai para lugar nenhum. Eu falei, ai, Jesus! Aí eu acabei não indo, e daí como ninguém me enviou, eu me enviei, né? Eu fui lá para o CEI, Centro Evangélico de Missões, em Viçosa, em Minas. Me sentia muito constrangido, porque na época eu era o único missionário que não tinha sustento. Todos os outros missionários tinham sustento, e menos eu. Então, o que ali foi muito constrangedor também, sabe? E outro detalhe, eu era um dos únicos... Mas já foi mais uma coisa para você preparar e superar, né? Acho que a minha vida, a palavra exata, na minha vida, acho que a palavra é superação. Né? E superação, né? Ação super, ação de você ter faca na caveira, de você ter coragem, de você ter ousadia. Josué 1,9, né? Não tu mandei eu, esforça, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Então, é isso daí, é você de superação, é você não
aceitar a situação, o contexto, a derrota, mas pegar essa dificuldade e usá-la como um trampolim para um grande crescimento, né? Quando você falou ali que você chegou sem recurso, eu falei, único, mas eu falei, não, mas peraí, aí tinha que ser diferente mesmo, porque é mais algo para superar e para você estar em lugares maiores, né? E foi interessante, porque eu era o único, assim, que era de uma igreja pentecostal, que a maioria do pessoal que estava no SEM, o SEM é diferente da Jocum. A Jocum, eu brinco assim, a Jocum é mais para aventureiro, né? Jovens com a missão, né? O SEM, o Centro Evangélico de Missões, naquela época, tinha a Bárbara Burns, a Antônia Vandermeer, que era missionária há 18 anos na África, em Angola, falava 7 idiomas, holandesa, a doutora Bárbara Burns, eu tive aula com o Ricardo Agreste, eu tive, assim, aula com professores top. Então, de repente, hoje o meu ministério também acaba tendo um diferencial, porque a base de ensino que você tem, a tua formação, ela sempre faz toda a diferença. Não, reflexos hoje, né? É o reflexo do que você está passando para as pessoas. E daí, assim, eu me senti um pouco constrangido, cara, o único pentecostal, né, o único de uma igreja pentecostal, o único que se enviou, o único que tinha sustento e o único que não tinha curso superior também. Juntou tudo, né? Falou, agora o trampolim é bem alto. E eu louvo a Deus que ali no Centro Evangélico de Missões, na verdade, né, quem fundou foi o reverendo Elber Nem César, que já está no Senhor também. Ele fundou o SEI, o Centro Evangélico de Missões em Viçosa, e fundou também a revista Ultimato. Né? Então a revista Ultimato vem lá de Viçosa também. E naquele contexto de presbiterianos, de batistas, de missões, foi onde eu tive assim o maior crescimento acadêmico, espiritual, missionário. Espiritual não, espiritual foi nas madrugadas orando. Eu saía da aeronáutica de vez em quando, perdi o Sombraizão, o Savoia lá na Praça Tiradentes. Aí eu tinha que ir a pé da Praça Tiradentes até a minha casa. Tinha em torno de uma hora e meia andando, né? Aí eu ia glorificando a Deus, aí eu subia o Parque Barigui, descia as ruas ainda de pedras. E assim, a minha maiores experiências com Deus sempre foi sozinho, nas madrugadas, chorando, andando. Aquilo que você faz em secreto reflete no público, né? Então, o SEM, a gente subia no monte para orar, né? Lá em Viçosa, mas assim, a minha base mesmo veio sempre só com Deus, nas dificuldades, com o popinho. O meu tempo a sós com Deus fez toda a diferença. E nesse contexto, né, de SEM, eu acabei crescendo bastante. E daí... E você ficou quanto tempo? Eu fiz um internato um ano. Um ano. Só que eu fiz assim, eu sempre fui muito faca na caveira, né? Não, eu fiquei dentro e eu fiz tudo para mestrado. Eu fiz todas as disciplinas a nível de mestrado, no SEM. E como eu já tinha o ITQ aos 3 anos, eu pude fazer em um ano só mesmo a escola missionária. Nessa época você estava com quantos anos? Eu estava em 99, a 1975. 28? 20, não, menos, 28 eu casei. Estava com 26 anos, 25 para 26 anos. Então, eu já tinha uma experiência bem bacana, mas já estava naquele. E assim, um pouco frustrado, porque o que eu falo, quando você tem um chamado da parte de Deus, não são as dificuldades ou as pessoas que impedem o mover de Deus. Pelo contrário. A Luciana Juste, lá de Curitiba. Beijo pra você e pro Edson, Lu. Deus abençoe, querido, saudades. É minha amiga, a gente cantou junto no tempo do playback que tava junto, né? No playback. No playback do pastor Guilhermano. Então, assim, dentro de todo esse contexto que eu vivi, o SEM foi a mudança, porque eu convivi com outros tipos de pessoas, entrei em outra realidade, entrei em outro nível da minha vida. Ali no SEI, a pastora Shelly tá. Beijo, meu bem. A pastora Shelly tá de olho. Então, na verdade, daí no SEM foi o divisor de águas no meu ministério. Eu decidi sair da quadrangular naquela época, né? Não, vou sair da quadrangular. Daí eu queria, eu já pregava na Igreja Batista em Arapongas, pregava em toda a região ali de Viçosa. Não, na região de Minas Gerais. Sim, Arapongas de Minas Gerais. A região de... não vou lembrar todas as cidades agora. Em suma, daí eu trabalhei com a Batista, com a Presbiteriana, daí eu estava no coração, eu queria fazer minha graduação em Economia, em Viçosa. Eu ia fazer meu bacharel em teologia em Juiz de Fora e ia me tornar um pastor batista presbiteriano. Não queria mais ser pentecostal nem quadrangular, queria ser, né? E daí, quando eu voltei pro Brasil, aí entra a pastora Chaene também, né? Eu voltei pro Brasil daí no final de 99,
Aí eu conheci a pastora Chayenne. Não, minto, eu conheci ela em 98, antes de ir pro SEI. Conheci ela quando trabalhava. Quando eu fiquei perdido, eu fui trabalhar na escola de inglês. Não tinha o que fazer, fui trabalhar como assessor na escola de inglês. Aí, mas 90... essa aí, meu Deus do céu, onde que eu amava tanto tempo? Depois você vai ter que dar uma aula pra mim. Por isso que eu falo que eu tinha... Gerenciamento de tempo, viu, pastor? Por favor, por gente. Isso que eu falo que eu tenho vou ter coach anos, aqui depois né? dessa live, tá? Aí eu peguei, né, voltei, aí a pastora Chayenne, a gente ficou bem próximo, eu falei pra ela, ó, vou sair daqui de Curitiba, vou voltar pra Minas, vou casar por lá, vou viver pra lá e vou mudar a minha vida. Então ela começou a orar para que Deus me segurasse pelo menos 1 ano, 2 anos lá. E eu já era pastor, né, sempre tempo integral, mas nunca recebia nada. Aí o pastor Paulo Sérgio Moreira, da Quadrangular de Santa Felicidade, me convidou para tempo integral na igreja. Então eu fui pastor de missões, pastor dos jovens, pastor de culto fúnebre, de tudo lá em Curitiba, de 2000 a 2002. Né? Foi o período que eu fiquei em Curitiba, o período que eu fiquei mais próximo da pastora Chayenne, que ficou bem amigo. Nós trabalhávamos no Alfa e Ômega, que era um trabalho na universidade. Mas ela tá mandando um coraçãozinho ali, ô Felipe? Tá mandando um coraçãozinho? Ai, tá mandando um joinha aí. Daí, assim, aí eu fiquei 2 anos em Curitiba, me senti muito feliz que eu nunca tinha recebido nada na igreja, só dava, nunca recebia, né? Recebia R$200 na época, pastor, né? Era um salarião, assim, só o sangue. Mas aí foi um tempo maravilhoso, né? Que eu pude servir na igreja. Aí em 2001 eu falei, eu vou fazer faculdade, decidi fazer Relações Internacionais. Aí quando eu comecei Relações Internacionais, era um salto. Relações Internacionais era assim, ou era filhinho de papai, filhinho de mamãe, que falava 4, 5 idiomas. Ou já tinha vindo para os Estados Unidos. Todos já tinham vindo para os Estados Unidos. Ou era assim, meio assim, né, homo, né? Tipo assim, cheio das ideias. Ou queria ser embaixador, né? E eu pensava assim, que eu também queria, quem sabe, ser embaixador, né? Mas quando eu vivi a realidade das relações internacionais, eu entendi que o Instituto Rio Branco é só para quem tem pedigree mesmo. Não adianta você falar 5, 6 idiomas, se você não vem de uma família tradicionalmente de embaixadores, esquece, é um pouco mais difícil. Não é impossível, né? O meu amigo, tinha o Dr. Feliciano, que se formou na USP, hoje está aqui em Connecticut, e tinha o Demétrio conseguiu entrar no Instituto Rio Branco. E eu era missionário, né? Então era Relações Internacionais em 2000, era International Relations, era pra doido, né? Ou você era muito rico, que não tinha o que fazer, né? Queria fazer Relações Internacionais para mudar o mundo, ou você era missionário que nem eu, né? Comecei a fazer a faculdade, me tornei representante da turma, representante do colegiado, fiz parte do DCE, do centro acadêmico, e ali comecei a estudar um pouquinho mais. Aí hoje eu dou consultoria na área de vistos. Nesse período eu estudei sem brincadeira mais de 80 horas sobre tudo de intercâmbio. Uau. Canadá, Estados Unidos, Austrália, tudo. Tudo. Europa. Daí eu cheguei na World Study, né, que era uma agência ali no Batel, em Curitiba. Já tinha estudado tudo, sentei na frente do Cleiton e falei, Cleiton, como é que eu faço para ir pro TREX? TREX era trabalho remunerado no exterior, né? Detalhe, não estava nem pagando a faculdade, porque não tinha dinheiro, né? Eu pagava só a... pagava a primeira para entrar e depois ficava o resto do ano sem pagar, né? Porque não tinha condições, tinha que trabalhar para ir pagando e dar continuidade. E então não tinha dinheiro nem... Muitas vezes eu ia para a faculdade a pé, porque a Tuiuti da minha casa não era tão longe, ou sempre estava ali. E daí, quando o Cleiton falou para mim assim, Evaldo, no ano passado, 2 garotas, uma de Cascavel e outra de Maringá, foram de graça. Eu falei, what? O que? Como, né? Ele falou assim, ó, elas colocaram 12 pessoas e foram de graça. Eu olhei pra cara dele e falei assim, se eu levar 12 pessoas, eu vou de graça? Ele falou, sim. Cheguei na faculdade e falei, galera, por isso que é bom, né? Queridos, a informação vale mais do que dinheiro. Guarda isso, tá? Informação vale mais do que dinheiro. Network também. Network e informação, né? Aí eu cheguei, fiz aquele maior fervo, coloquei como atividade complementar, que todo mundo tem que fazer atividade complementar, né? Na faculdade, né? Pro estágio e tudo. E coloquei o título, né? Trabalhando legalmente nos Estados Unidos no tempo de férias. Em suma, 82 alunos entraram para assistir a palestra. Uau. Eu levei 26, né? O dobro. Eu já estava imaginando, quando ele falou 12, eu já tinha dobrado. Porque eu falei, se o povo conseguiu 12, ele, nas minhas contas, Felipe, era 24 já. Eu levei 26 pessoas comigo, né? Nossa, tá acabando o tempo. Não, pode ficar tranquilo, falta 15 para as 8, gente. Mas a nossa live é média de 1 hora, mas quando passa um pouquinho, como a gente não tem logo um programa
a seguir, e tá muito interessante, então se passar e ficar um pouquinho longo, quem tiver interessado a continuar a ouvir, tudo bem, se não escuta depois, porque vai ficar gravado por, né, anos e anos, pra vida toda. Vai ficar esse mico, né, essa alegria toda. Aí, queridos, detalhe, o meu paizinho, daí graças a Deus restaurou a vida do meu pai voltou para casa, nós tínhamos nossa casa. Eu não contei também da minha mãezinha, uma coisa que eu admiro muito, a pastora Ivone, que é minha mãe. Ela se converteu, era fiel nos dízimos e ofertas. Eu vou ter que falar isso porque eu vou ter que falar isso daqui a pouco no meu livro, né, que foi a dissertação do mestrado. A minha mãe, ela era aquela viúva pobre. A minha mãe muitas vezes ela devolvia o dízimo e não tinha dinheiro na segunda-feira para ir trabalhar. E eu vi sempre a fidelidade de Deus na vida da minha mãe. Quando meu pai voltou para casa, ele pegou um dinheiro grande que ele tinha de acerto. A minha mãe foi devolver o dízimo do acerto, que foi um valor bem alto, que foi um dinheiro que a gente comprou a casa no São Brás, lá em próximo a Santa Felicidade. Então, uma coisa que eu aprendi às duras penas é que, infelizmente, na igreja tem dois tipos de pessoas: o sangue azul e os plebeus, né? O sangue azul é filho de pastor, filho de líder, ou filho dos maiores dizimistas. O resto é o resto. E esse contexto mexeu muito comigo também. Eu falei, Deus, que o Senhor me ajude um dia, quando estiver à frente de um ministério, de um trabalho, que eu nunca olhe a pessoa pelo valor, mas sim por quem ela realmente é. E eu fiquei assim um pouco... Eu era criança, eu tinha menos, eu me batizei em 87, nós compramos a casa em 85, 84 para 85. E eu vi essa diferença, eu fiquei muito constrangido e chateado. Porque enquanto a minha mãe dava aquela oferta da viúva pobre, ninguém observava ela na igreja. O dia que ela deu um valor interessante, aí a irmã Ivone, ela foi conhecida como irmã Ivone, né? Eu fiquei um pouco constrangido com isso, e mesmo como criança eu vi que não foi legal. Mas continuando aqui na deadline, ou na linha do tempo, como que você fala? Timeline? Timeline, né? Deadline é final, né? Timeline. Aí, ali na faculdade, né? Nas relações internacionais, sem ter como pagar a faculdade, aquela dificuldade, em suma, coloquei 26 pessoas. Aí eu acabei, além de conseguir de graça vir para os Estados Unidos para fazer o TREX, trabalho no exterior, eu consegui também $100 por aluno depois do 14º. Então eu peguei um pouquinho de dinheiro, paguei a faculdade, ajudei meu pai, e eu lembro como se fosse hoje. Meu pai, quando eu vim para os Estados Unidos, isso daí no dia 12 de dezembro de 2002. 2002? 2002. Aí... Você veio sozinho? Vim sozinho. Sozinho não, com um monte de aluno rico, né? Com um monte de alunos. O meu pai me deu o chinelo Havaianas dele, pra eu vir pra cá, né? Me deu um chinelo azul, velho, Havaianas, eu guardei e trouxe. Quando eu arrebentei ele, acho que em 2006, 2009 para 2010, eu chorei e a Chay falou, ai meu bem, é só um chinelo. Eu falei, não, foi a única coisa que meu pai me deu quando eu vim, né? Então foi algo muito forte. Aí, chegando nos Estados Unidos, eu fui trabalhar no aeroporto internacional de Cincinnati, em Ohio. Sim. Eu vim, aí trabalhei lá no aeroporto. Aí a galera, tudo já tinha vindo pra Disney, todo mundo rico, família da Demeteco, do Mercadorama de Curitiba. Só veio gente com dinheiro, né? O único pobre da bagagem era eu, né? Mas louvado seja Deus que Deus me trouxe. Daí... Sim, mais importante que quantas outras pessoas na mesma posição sua que nunca teve a oportunidade. Por isso que eu falo, sonhe grande, meu irmão. I have a dream. Tenha sonhos lindos e grandes, não sonhe pequeno, não. É igual o Marcos Freire fala, se você não sonhar grande, não é de Deus. Tipo assim, tem que sonhar grande. Se não é pequeno, não é de Deus, é do diabo. O trabalho que você tem para sonhar grande ou pequeno é o meu trabalho. Então sonhe grande, né? Mire o sol e você vai chegar pelo menos na lua. Tá? Fica a dica. Aí, queridos, só que eu não sabia, menina. Eu trouxe um pouquinho de dinheiro só. E eu não sabia que eu não ia ter dinheiro enquanto não tivesse Social Security, enquanto não saísse a documentação. Em suma, não tinha dinheiro para comer. Aí eu ia pro trabalho, aí eu trabalho no aeroporto de Cincinnati, aí eu comia lá e ficava o resto do tempo sem comer, que não tinha o que fazer, né? E a galera indo pras drogas, pra bagunça, e eu fiz no meu quarto um quartel-general, onde todo mundo que tava com depressão, com tristeza, com angústia vinha e eu orava por todo mundo. Entendi. Aí eu fiquei o pastorzão da galera, né? Uau, aí foi... Aí fazendo diferença, né, gente? Que coisa linda, eu tô amando essa live. Aí chegando ali, eu evangelizei várias pessoas, fiquei, né? Aí entrei em contato com o André e o Claudemir, que eram meus amigos lá da 38, né? Que morava aqui em Everett.
e eu vim para Boston. Foi assim que eu cheguei em Boston, cheguei em Everett, e detalhe, né? Nossa, aquela fome, né? Daí um amigo meu, o Rodrigo, me Você levou... ficou 6 meses lá em Ohio? Fiquei 3 meses. 3 meses, voltou pro Brasil? Não, vim direto pra cá. Já direto pra cá? Direto pra cá. Que, assim, e aí, então, você... É que assim, o TREX, eu trabalho lá no exterior, hoje não tem mais esse programa para os Estados Unidos, sempre para o Canadá, para a Austrália, para cá não existe mais. Era um intercâmbio para estudantes universitários que vinham receber o Social Security e trabalhava 3 meses e depois tinha mais um mês para passear, para ir embora. Eu trabalhei lá 2 meses e meio, quase 3, e vim para cá. Aí aqui começou a minha vida, né? Aqui eu comi arroz com feijão. Isso já era 2002? 2003 já. 2003. Início de 2003. Daí, em 2003, eu comecei ali em Everett. Aí, um dos milagres aconteceu, né? Eu fui na igreja do pastor Fernando Peters, a igreja do Avivamento. Não era ainda World Revival Church, mas era um início daquele processo. E eu fiquei como pastor de missões de 2003 e 2004. Solteirão, né? Vou contar agora a parte, né, emocional, como que foi. Terminei com a pastora Shaile no aeroporto, falei, meu bem, tô indo para os Estados Unidos, tá tudo acabado aqui. Gente, deixei ela falou assim que ela demorou tipo assim, quase um mês para entender que eu tinha terminado com ela. Depois quando eu liguei mais, eu falei assim, então acabou, né? Aí conheci um monte de menina, conheci a Maria, que fazia psicologia na Harvard. Psicologia na Harvard, né? Ela era de Madrid, uma espanhola muito bacana, foi uma professora de inglês, achei ela bacaninha, mas a diferença de contexto cultural é muito grande e sem nenhum preconceito. Uma coisa que mais me chama a atenção numa mulher é a inteligência, né? Eu gosto muito de pessoas bem inteligentes. E dentro do contexto que eu comecei a conviver aqui, umas meninas cantavam que nem um passarinho, era lindo ver cantando, muito bonitas, mas quando ia conversar, não dava, irmão, não tinha jeito. Não tinha jeito, e o que resta na velhice é a comunicação que tinha ser na velhice. Aí eu peguei um dia, liguei pra pastora Chayene, né, pra Chayene e falei, moça, você me ama? Eu te amo. Falei, então larga tudo e vem casar comigo. E ela falou assim, não, agora eu não posso, tem que terminar minha faculdade, mas se terminar minha faculdade eu vou. Falei, então termine e vem. E foi assim que eu pedi ela em casamento. Na hora que pedido mais romântico, né, irmão? Lindo, você vê, por telefone. Ligar de cartão ainda, né, pastor? Eu tenho aquele cartão. Eu trabalho de madrugada no Dunkin' Donuts, né? Eu ligava pra ela tipo 3h30, 4 horas da manhã. Aí um dia eu pedi ela em casamento, ela aceitou, terminou a faculdade e depois veio pra cá. Já chego nisso. Uau. Mas em suma, daí aqui eu trabalhei, né, como pastor de missões, fiz um trabalho missionário bem legal, fazendo trabalho de evangelismo de rua ali na praia do Revere, né, Revere Beach. Foi um tempo muito de Deus. No tempo que eu estava com o Eduardo Montelli, com várias pessoas. Como eu fui militar, eu coloquei num congresso de mulheres 110 mulheres marchando na igreja. Uau, tem o áudio, tem o vídeo, foi muito legal. E daí, né, nesse contexto tudo lindo, maravilhoso, aí a Chayene chegou, ela chegou e com 40 dias nós casamos. Casamos dia 29 de maio de 2004, ela já veio formada como enfermeira e casou comigo, tadinha, né? Eu falo até hoje, né? Ela casou comigo depois de... Aquela ligação lá que você fez do Dante, o que eu vou entender? Aí assim, a gente casou, daí a gente veio assumir a igreja quadrangular em 2005. Nós chegamos em Lowell, dia 8 de janeiro de 2005. Lowell ganhou aí muito sucesso. Aí aqui nós fizemos um trabalho muito legal na igreja de Lowell. Aí em 2008, nós com pequenos grupos, a gente começou um projeto missionário lá em San Diego, na Califórnia. E a quadrangular nasceu... Ele vai falando, eu vou assim, na Califórnia, no Ohio, Lowell, da Everett, eu vou assim, sabe? Então, já que foi zigue-zague aqui, uma teia de aranha. Não, essa é a minha vida. Daí assim, nós estávamos num tempo muito bom. A primeira propaganda na Globo Internacional foi a quadrangular de Lowell que fez, aqui em Lowell. Acho que é a primeira e única, né? Bem ousado esse pastor, né? A gente tinha assim, uma intrepidez meio forte, né? E sem dinheiro, sem nada, mas só com fé mesmo, né? Na fé, do trabalho, né? Também nas informações. Aí a gente sentiu de Deus de mudar para San Diego. Nós, em 2008, abrimos a primeira igreja quadrangular na Califórnia, que o berço da quadrangular, né, a Foursquare, nasceu em 1910, 23 de janeiro de 1910, em Los Angeles. A fundadora é a Aimee C. McPherson. Um local tão assim... Mas foi o avivamento da Rua Azusa.
Dentro daquele período do avivamento da Rua Azusa, que nasceu vários ministérios, inclusive a Quadrangular nasceu no avivamento da Rua Azusa. E nós tivemos o privilégio de abrir a primeira igreja do Evangelho Quadrangular em San Diego, na Califórnia. E quando estava na Califórnia, aí Deus falou no meu coração, nós fizemos o Brazilian Day, fizemos um evangelismo para mais de 3.000 pessoas, entregamos um DVD de evangelismo, e lá nasceu esse projeto muito lindo, chamado É Vivo Que Te Quero Ver. É vivo, Nós temos um programa de rádio, programas de TV, já fizemos também, com esse tema, É Vivo Que Te Quero Ver, baseado em João 10:10, que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, mas vem para que tenha vida e vida em abundância. Ai, que lindo, né? bem interessante. E aí ali nasceu o É Vivo Que Te Quero Ver, através de evangelismo. Fizemos um trabalho missionário muito forte em San Diego. Nós tínhamos a igreja em San Diego, tínhamos uma congregação em Vista e um trabalho em Michel Viejo, que era do lado da Saddleback Church, da igreja do Rick Warren. Então ali fez um projeto muito forte, espiritualmente falando, foi o tempo que eu tive de estar mais em sintonia com Deus, que havia ocasiões, Raquel, que eu ia numa casa fazer um grupo de 9 pessoas, 7 caíam endemoniadas. Era algo assim, muito pressão espiritual, muito pesado. Muito pressão. Aí em 2009 para 2010 o Espírito Santo falou comigo numa madrugada: eu vou te levar de volta para o Brasil. Eu falei: amém, Deus, esse é o propósito, amém. Aí a pastora Shane conseguiu tirar a licença de enfermeira aqui. Daí ela começou a trabalhar aqui em 2010 como enfermeira. E em 2011 nós voltamos para o Brasil, né? Deus tinha dado essa direção. Foi um período bem interessante. Voltaram para Curitiba, para Minas? Voltamos no dia 6 de junho de 2011 para Curitiba, né? Nós estamos lá de Curitibinha, né? Aí voltamos para Curitiba, o Emanuel tinha 3 anos e a Sarinha tinha 1 mês. Eles nasceram no dia 7 de maio, os dois. Saíram daqui com 3 anos e 29 dias e a bebezinha com 29 dias. No Brasil, a gente implantou mais uma igreja evangélica quadrangular, depois nasceu a Life Apostolic Church, que é o nosso ministério. Fizemos 7 viagens para Israel. Lá no Brasil, nesse período. A gente voltou para o Brasil sem nada, né, como bom missionário. Né? Tudo que nós tínhamos, deixamos lá em San Diego. Mas não precisa não, é só essa experiência, essa convivência, assim, você fala, gente, quer mais do que ter uma casa, lógico, importante, mas muito mais um valor... Né, que você tem de conhecimento, de vida, do que ficar só num lugar e ficar só naquilo, conquistar um sonho, né? Tipo, cada um tem o seu sonho, ninguém tá, né, errado de ter uma vida, cada um escolhe o que quer. Mas assim, de ver essa história, a variedade de lugar, experiências. Nossa, não tem preço. Depois Rio também, foi projeto, né, no Israel a gente foi 7 vezes, daí começou um projeto missionário na Etiópia. Mas assim, Curitiba, esse retorno para o Brasil foi um período muito difícil também. Sim. Nós voltamos para lá, eu tinha ficado 9 anos ilegal aqui, né? Eu fiquei com o Trex, o visto, eu tinha visto só de 4 meses. Depois perdeu. Aí eu perdi o status, a minha esposa nunca perdeu. Mas a gente voltou sem nenhuma esperança, humanamente falando, de voltar. Mas eu tinha no coração que Deus ia trazer nós de volta. Eu tinha muita convicção disso. E eu recomeçar lá de novo? Foi difícil. A gente começou do zero, daí a gente plantou a igreja. Do zero não, né? Que tinha experiência, né? Experiência que vale tudo. Aí a gente fez um projeto missionário bem legal em Curitiba. Em 2007 nasceu a Beita, que é a nossa ONG. Temos uma ONG no Brasil também. E aí a última loucura que eu fiz foi, né, aí em 2015, eu acabei encarando 2 mestrados. Eu fui fazer mestrado em Economia na Federal do Paraná e Teologia na PUC. Já tinha feito curso de coach no Instituto Brasileiro de Coach, com eu fiz com o Roberto Marques. O IBC, né? Acho que é um pouco mais antigo do que do Febracis. Então, aí eu fiz o mestrado em 2 anos, encarei na PUC, encarei na Federal. Interessante também o tema da minha dissertação do mestrado na economia, eu escrevi sobre o empreendedorismo de brasileiros em Lowell. Olha! Esse foi o tema da minha dissertação do mestrado. Você estava lá e fazendo com a tese com o tema daqui, porque da experiência das pessoas que você teve aqui na convivência, você relatou. E na verdade eu fiz um mestrado com esse tema, eu queria fazer um doutorado com o mesmo tema, mas abrangendo Massachusetts. Sim. Mas eu fiquei só no mestrado mesmo, que já tá bom, né? Daqui a pouco tá no PhD. No PhD, né? PhD. Aí eu fiz o mesmo. A Mari. Oi, Mari. A Mari tá lá em Auckland, na Austrália. Uau. Um beijo no coração pra você, e pro Osório, e pra Érica. Deus abençoe você.
A Mari é uma grande ovelha nossa que mora em Auckland, na Nova Zelândia. Que legal, ele estava falando, que benção, esse pastor é benção por Então, queridos, aí eu fiz os 2 mestrados, né? Eu escrevi sobre o empreendedorismo brasileiro em Lowell, porque... Você era o primeiro da lista, né, pastor? Eu só fui pastor aqui, né? Apesar que eu trabalhei na construção, trabalhei no Dunkin' Donuts, fiz de tudo, né? Empreendedorismo é isso, é empreender, né? Buscar. Um beijo pra você também, Nena. A Nena Guzmão, a irmã Neiva, todo mundo lá do Paraná, só dá os paranaenses. Então, mas para nós não demorarmos muito, daí o mestrado eu fiz, né, sobre o empreendedorismo na economia, e o gol mesmo foi esse daqui, né? O amor de Deus em nós, uma resposta aos direitos sociais dos excluídos. Essa foi a minha dissertação de mestrado na PUC do Paraná em Teologia. Dentro de todo esse contexto que eu caminhei, desde a minha tenra infância até hoje, o que muito me deixava muito indignado é que eu via que nós, como cristãos, aí eu me incluo também, nós vemos muito amor na teoria e pouco amor na prática. A gente fala muito do amor teórico. Exatamente. Tipo assim, se você está bem casado, com saúde, com bom trabalho, você é uma bênção. Aí eu falo, perca o trabalho, perca o casamento ou fique doente. As pessoas olham como se você fosse um leproso, né? E isso daí não é o contexto do amor de Deus. O amor de Deus, na verdade, é o contrário. Quando você está fraco, é que você está forte, e nós, como igreja, devemos abraçar os necessitados. E essa tese que eu fiz, ou melhor, a dissertação do mestrado, eu me baseei somente em 1 João 3, 16 a 18, onde diz, né, o texto. Todo mundo conhece João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, todo crente conhece esse texto. Mas 1 João 3,16 é o que realmente dá embasamento para João 3,16. Em 1 João 3,16, a Bíblia nos diz, né? Nisso conhecemos o que é o amor, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Sim. Hoje o nosso ministério, o nosso slogan é uma família para todos, onde alguém se importa com você. Então, nós vivemos isso. O Felipe morou com a gente lá em Orlando e sabe que a gente vive isso de fato. Nós sempre estamos com nossas portas abertas para receber, para ajudar as pessoas, porque eu não posso falar do amor na teoria, eu tenho que viver o amor na prática. E um contexto que eu critico muito nós como cristãos é que nós falamos assim, os espíritas, eles fazem boas obras para ser salvos. E daí eu vivo pela graça. Só que eu vejo uma graça muito irresponsável. E eu falo para vocês um outro contexto. O que você tem feito, eu né? faço boas obras. Eu faço boas obras porque eu sou salvo. E se eu tenho Jesus, eu não posso apenas falar, eu tenho que viver. Eu não faço para ser, eu faço porque eu sou, né? E nesse texto fala exatamente isso. Nisso conhecemos que é o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar nossas vidas para os nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão padecer necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos em palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Né? Então, nesse contexto que nós temos hoje o Ministério, a ONG, hoje nós estamos com a ONG no Brasil, a Beita, trabalhamos lá na Vila Verde, numa favela em Curitiba, estamos ajudando o projeto missionário também no Haiti. E uma outra coisa que eu aprendi, você não tem que ter muito, você tem que repartir o pouco. Né? E ninguém tem muito para dar para todo mundo, como ninguém também tem pouco, não pode ajudar alguém. Né? Então, assim, dentro desse contexto, você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo de alguém. Né? Entendi, muito legal. Por experiência. E dentro dessa experiência, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde né, Deus me tirou, e eu quero trabalhar sempre nesse tema. Você é também hoje, então você quer ir, né? E esse outro livro, né, Como Permanecer Casado por Amor, Não por Conveniência, é um livro que a gente trabalha com casais. Exatamente, porque vida de pastor eu imagino como que não deve ser, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos, né, pastor? Que tenta dinheiro, que você tem que ter aquele compromisso, um trabalho para levar as duas coisas, trabalhar e a igreja, às vezes só a igreja. É complicado, né? Então, assim, realmente
Eu vejo como base também, né? Porque a célula máter da sociedade é a família. E o casamento, a estrutura familiar, o casal, o marido e a mulher, o cônjuge, tem que estar muito em parceria. E esse livro nasceu, a gente fez muito curso de casais, o MMI, Casamos e Agora, vários, Casados para Sempre, que é o MMI, fizemos o Casamos e Agora. Desde sempre eu e a pastora sempre trabalhamos com casais. E eu levantei esse tema porque eu percebi que, infelizmente, muitos casamentos só viviam por conveniência. Então, o tema é esse: como permanecer casados por amor e não por conveniência. Então, é o curso de casais que nós ministramos também. E o último material, antes de eu voltar no amor de Deus, é esse daqui. É o Growing Jesus, o Crescendo em Jesus. Esse material, na verdade, é para a igreja, na verdade. É um discipulado que a gente faz com perguntas bíblicas e com respostas bíblicas. Nós deixamos ele em português e inglês porque eu observo que tem muitas crianças que falam português, mas não entendem. Entendi. Porque o português é muito difícil. Então, quando a gente faz as células nas casas, aí as crianças estão lendo com a gente em português, mas está com o texto em inglês para elas aprenderem. E eu aconselho a usar a Bíblia português e inglês, que deve vendo os textos nos dois contextos. E para brasileiro que está aqui há mais tempo, também pode, né, ter uma chance de aprender. Vocês utilizam lá na sua igreja? Na verdade, esse material eu já usei em vários ministérios, inclusive na Metodista. A gente ficou um período na igreja metodista, a gente ajudou muitas igrejas com esse material. Então é um livro que nós fizemos, né? Do Crescendo em Jesus, discipulado em português e em inglês. E a última novidade, né? Nós estamos com o programa de rádio, Vivo que te quero ver em Curitiba, na Sara Brasil. Estamos aqui na Identidade Gospel também. Vamos começar nosso programa também no Rio de Janeiro. Agora. Legal, bacana, gente. E a última novidade é a Unifil. Queridos, uma coisa que eu observei dentro de todo esse contexto que a gente vive aqui, os pais vêm para cá para ter uma vida melhor. E um abraço para você, querido Jefferson. Assim, as pessoas vêm para cá atrás de seus filhos. E eu falo sempre, Raquel, Unifil pior, Londrina? De Londrina, Filadélfia de Londrina. Eu falo sempre assim, pior do que o brasileiro pobre é o americano pobre. E infelizmente a maioria dos brasileiros que vêm com filhos pequenos para cá, como vivem em cidades assim com o aluguel mais barato, as escolas são um pouquinho inferiores e eles vivem no contexto de pessoas muito simples, de pais separados, de muita violência, e acaba pegando a causa uma visão muito equivocada dos valores. Eu vejo hoje um monte de crianças de brasileiros que são águias, mas foram criados com galinha de Angola e nunca vão voar. Né? E outra questão muito séria que eu vejo as crianças ficam no limbo. Ela não é mais nem brasileira nem americana. Eles, tipo assim, eles não têm documento para ir para um college, só fala português dentro de casa, convive com os amigos, só que os amigos vão para os college e eles não vão. Então, assim, o americano, na cultura americana, ele se torna adulto depois que terminar a faculdade. E os brasileiros ficam nesse limbo, nesse meio perdido. Meio termo. Ele não é nem brasileiro, nem americano, não é nada. Acaba se tornando nada nesse contexto. Daí eu comecei a observar essa dificuldade e no meu coração nasceu, junto com o professor Eduardo Siqueira Lima, da UMass de Lowell, ele foi professor na UMass de Lowell. Inclusive eu ganhei um prêmio no projeto Parceria em 2007, quando tinha aquele projeto com limpezas de casas. Eu fiquei muito amigo do Dr. Eduardo Siqueira Lima, da Elizabeth Garibaldi, da Elisa Garibaldi. A Elisa, eu já ouvi falar, médica ali na médica na clínica, no Cambridge Atalais. E assim, ele inclusive esteve na minha banca da dissertação da economia. Só que assim, dentro do contexto eu percebi que infelizmente muitos brasileiros, eles não têm a cultura americana de guardar dinheiro para pagar um college. E por melhor que o aluno seja e consiga bolsa, ele não entra na faculdade porque não tem documento. Aí eu trouxe essa ideia. Nós temos vários cursos EADs já aqui, e a Unifil é uma que eu represento hoje, né? A Unifil, ela é um curso EAD diretamente do Brasil, lá de Londrina, onde as pessoas podem fazer... faculdade ou pós-graduação? Não, tem pós-graduação e tem faculdade. Tem curso de administração, economia, teologia, letras. Aí qual que é a ideia? É as pessoas fazer a graduação no Brasil e convalidar o curso aqui. E daí já ir para uma pós e para um mestrado. Porque o que é caro no ensino americano é a graduação. Então se a pessoa faz a graduação no Brasil via EAD, não tem nenhum
problema, porque ela faz a convalidação, já fala inglês fluentemente e dá continuidade na sua vida adulta. Nossa, dá uma adiantada, sem contar que tá pagando em reais, né, pastor? Pronto, bem mais barato, Bem né? mais barato. Nossa, que oportunidade. E a gente também tem na comunidade a Débora Guimarães, que também ajuda os jovens e adolescentes com informações sobre a universidade, ela dá uma consultoria, ajuda com questão de bem legal também o projeto. Vamos conhecer. Bem legal mesmo. Mas em suma, acho que é tudo isso, né? Tudo já passamos isso. 10 minutinhos. A produção fez algumas perguntas aqui, mas tenho certeza que já foram todas respondidas, né? Então, realmente agora é só encerrar mesmo, porque ele conseguiu, ele passou o olho, conseguiu realmente fechar aqui na entrevista, né, no bate-papo, definir e falar tudo realmente que as pessoas queriam saber. Se o pastor, se alguém quiser saber mais alguma informação do pastor, né, pode fazer essa pergunta. Não deu tempo pra gente se corresponder aí, né, porque devido ao tempo e também muita informação, muita coisa, né, resumir uma vida de 3 anos, 82 anos e 1 hora é complicado, né, pastor, com tanto conhecimento desse jeito. Então, aí vocês podem deixar aí alguma pergunta e depois da live ele vai estar aí respondendo, né, a vocês. E foi bênção demais, pastor. Amei, sabe, conhecer um pouco mais do seu currículo, de você, né, do que você é. E é um orgulho, né, para nossa comunidade brasileira ter uma pessoa assim de tanto sucesso, com tanta informação, com tanta coisa, com tantas coisas para poder acrescentar e fazer. Aí olha assim diante de você e fala, nossa, eu não faço nada, né? A gente acha que faz alguma coisa. Então você que está aí na comunidade, naquela rotina só de trabalhar, ir para casa, para o trabalho, voltar e domingo só na igreja, gente, olha quanta coisa boa que o pastor não fez, desenvolveu, tem projetos para desenvolver ainda, com certeza. Então, se você quer uma ideia, quer ajudar em um projeto, quer algo novo na sua vida, né? Não deixa para depois, começa a fazer, nem que seja um pouquinho, a gente está falando. Né? Foi me dada essa missão aí, essa oportunidade de poder fazer as lives, nunca tinha feito. Então eu falei, melhor fazer mal feito do que não fazer, não começar, e vai ajustando, vai aprendendo, vai acrescentando, entendeu? Todo mundo tem algo para dar, né, pastor? Sempre todo mundo tem algo para acrescentar na vida do outro. E o canal, né, o nome do quadro, História de Brasileiros de Sucesso, o sucesso aqui que a gente se relaciona, né? Não é assim, ter o dinheiro, né? Igual o pastor falou, conhecimento e network é muito mais. Então, assim, a gente fala sucesso é você chegar onde você realmente sonhou chegar, não importa onde, mas você conseguiu alcançar, né? E a gente tem realmente aqui esse quadro, né? Condiz muito com a frase o pastor aqui, com tudo, né? Todos os projetos que ele realizou, tudo que ele fez, né? Então, assim, eu representando a nossa comunidade de Lowell, eu quero deixar, assim, os parabéns para você, pastor Evaldo Vicente, porque é uma honra realmente ter você aqui no nosso quadro, um motivo de muita alegria, e que Deus continue realmente abençoando a sua vida, os seus projetos, que você siga em frente, que essa trajetória sua linda, e né, uma pessoa experiente, que a gente sabe que qualquer obstáculo que vai vir aí vai ser um trampolim para você ainda estar em lugares maiores do que você já está hoje. E é um orgulho realmente para a nossa comunidade ter uma pessoa como você em destaque e sucesso para acrescentar e ajudar aqui as demais pessoas. E então, para encerrar, só deixar um minutinho para você fazer as suas considerações finais e a gente então vai estar encerrando a live. Já quero agradecer as pessoas que esteve aí participando com a gente, mais uma vez o canal Gospel New pela oportunidade, e você, mais uma vez, não vou cansar de agradecer pela participação. Obrigado, amada Raquel Malaquias, foi um prazer, né? Quero te dizer para você, continue, parabéns pela sua disposição, pela sua disponibilidade e por você estar trazendo essa oportunidade para todo mundo saber a história de várias vidas, né? Aos amigos, eu quero agradecer também. Nós estamos aqui em Lowell, em Lawrence, e acabamos de alugar um novo espaço para a Life Apostolic Church, né? Nós somos pastores da Igreja Apostólica Vida. É uma família para todos, onde alguém se importa com você. Nosso intuito como ministério é não ser uma igreja para si mesmo, é ser uma igreja voltada para a comunidade e ser uma igreja relevante. O que é uma igreja relevante? É que aonde ela está, ela realmente faz a diferença.
Então a gente trabalha a formação emocional, educacional, espiritual, financeira, todas as áreas. Os pilares da vida para que as pessoas tenham a oportunidade de ter sucesso, né? Porque infelizmente as pessoas muitas vezes se equivocam de só o fato de estar na igreja, alguma coisa vai acontecer. Você tem que estar aprendendo a palavra de Deus, colocando os princípios de Deus em prática na sua vida, mas também estar andando com pessoas que possam agregar na sua vida, a ponto que você venha viver o melhor de Deus para os seus sonhos, ok? O que eu falo para você é, nunca pare de sonhar, ok? I have a dream, eu tenho um sonho, então persevere, busque o seu sonho. E eu vou fechar talvez com as frases do meu querido pai, né? A única pessoa que vive de sonho é bicheiro, né? No tempo passado, né? Então, sonhe, mas realize. Sonhe e lute. Sonhe e tenha superação. Faça algo melhor, né? Eu lembro mais uma coisa, que você tem que ter autorresponsabilidade. Porque muitas coisas são fatalidades. Muitas coisas acontecem como fatalidade. Mas, por outro lado, 90% das coisas da sua vida são escolhas. Então, que você possa tomar hoje a autorresponsabilidade de não ser mais coadjuvante, mas ter o papel principal na sua vida, e debaixo do poder de Deus, que você faça o seu melhor. Fecho com Salmos 37, versículo 4 e 5, onde a Bíblia diz, né? Deleita-te, pois, o Senhor, e Ele vai conceder o desejo do seu coração. E no versículo 5, o salmista nos declara: entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará, ok? Então que você tenha essa entrega, essa confiança em Deus. Um beijinho para minha irmã Rita, que está mandando um abração ali. Mandou um abraço para você, Raquel. Obrigada, Rita, de Cássia Vicente. Essa é minha irmãzinha querida, que sempre está comigo. E obrigada, a irmã pela participação. Nena. Beijo no coração, Neninha. O Thiago lá no meu Instagram também. Não, tá chegando naquele lá. Um beijo no coração de todos. E mais uma vez, Raquel, Deus abençoe. Pastor. Eu quero fechar essa live com uma coisa que eu vi ninguém fazendo. Quero fechar com oração. Ai, que bênção, claro. Amém? Até caiu o meu Bluetooth, mas vamos orar, queridos. Aleluia. Amém. Dá a mãozinha aqui, filho. Sim. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida da irmã Raquel Malaquias, por esse Gospel News. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, Pai amado, de podermos estar passando experiências e sonhos e oportunidades e desafios na vida dos nossos amados irmãos. Peço agora a Ti que a Tua unção e Teu poder seja na vida de todos os Seus filhos, ó Pai. E porventura, Deus, tem alguém, Senhor, que está desesperado, desesperançado. Quero te pedir agora que o Teu Espírito Santo, que se move aqui agora, possa alcançar a vida deles aonde quer que eles estejam. Estenda a tua mão de poder e socorre os seus filhos, ó Pai, e dê a eles, Pai, uma direção para que eles alcancem o sucesso em Ti. Mais uma vez te agradeço pela vida, pelo ar que respiramos e pela oportunidade de caminharmos contigo e fazermos novos caminhos e realmente viver o melhor de Deus na terra dos viventes. Oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecer também o Felipe, né? Felipão, pelo apoio aí. Obrigada. Obrigado, viu? queridão. Um beijo no coração. E boa noite, gente. Até quarta-feira que vem. Até mais. Ai.